Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais um programa Câmara Esporte, um espaço voltado para divulgar o trabalho dos atletas locais e também das práticas esportivas desenvolvidas aqui na nossa cidade. E hoje vamos falar sobre o projeto Audax Planalto Médio. Por isso está aqui comigo o coordenador do Clube Audax, Fábio Eduardo Voitunas. Boa noite, Fábio. Bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer enorme a gente poder estar no meio de divulgação, né? Para a gente poder fazer com que o nosso esporte, o ciclismo, seja conhecido um pouco mais. Então, esse clube Audax é um clube de ciclismo, Fábio, foi fundado neste ano. Fala para nós um pouquinho o que motivou a criação do clube. Tá. A história do clube Planalto Médio ela é um pouco mais antiga, né? Nós temos que remeter ao Audax Clube Passo Fundo, que foi fundado por um amigo nosso, o arquiteto Isaac Chedid. Então a gente agradece sempre o feito que ele fez de trazer o Audax, esse evento para Passo Fundo. Em 2014 até o ano de 2016 ou 2017, eu não estou me recordando agora, mas 2017 sim. Nós fizemos várias provas com o Isaac. Eu estive então como participante, não como organizador. Então, a partir desse momento em que o nosso amigo ele abriu mão de organizar as provas de Audax em Passo Fundo, o Passo Fundo, a cidade e a região ficaram órfãos de uma entidade para organizar esse tipo de evento de ciclismo de longa distância. Então, a gente reuniu aqueles que são os maiores participantes de Audax, aqui em Passo Fundo, o Vernei Gaik, que é o chamado Uia, né, que é o diretor de prova, e mais alguns amigos, o Chico da Gigante Bike, o Vandecer Rosseto, me desculpe, Vande, né, errei o nome dele, mas sempre é Vande, né, aí a gente brinca e tranquilo. E aí, a partir de setembro do ano passado, nós conversando entre nós, nós podíamos fazer esse clube entrar de novo no calendário randonnê do Brasil e do mundo, né? Porque o nosso Audax Planalto Médio hoje, ele faz parte do calendário nacional de eventos Audax, né, randonnê, e também ele é vinculado ao Audax Club Parisien de Paris, que faz a homologação de todos os brevets de todo o mundo. Então a gente está vinculado a uma instituição mundial. Internacional. Fala para nós o que significa Audax, né? Tu falou ali competições, ciclismo de longa distância, mais ou menos isso. Na verdade, a primeira palavra que a gente tem que usar é não competitivo. Tá? O Audax ele é um evento para o ciclista se desafiar. Ele inicia com o brevet 200, ele tem um brevet 300, 400, 600, 1000, 1200. Então, são os quilômetros, são a os distância. tudo em quilômetros. Esses 1000 são quilômetros, 200 quilômetros e tal. E quando que foi esse início, né? Quando que aconteceu o primeiro Audax, que significa audacioso, né? Ele se iniciou em 1897 por cicloturistas italianos que viajaram entre Roma e Nápoles num mesmo dia. E a partir desse momento em que eles mostraram ao mundo que era possível fazer esses percursos longos de bicicleta, o inventor, o Henry, que é inventor do Tour de France, em 1904, ele criou essa modalidade de cicloturismo não competitivo, que é um desafio pessoal para o ciclista. Uma distância ali que tu falou de mais de 200 quilômetros já em 1890, né? 280 e poucos, já era quase um Audax 300 que eles fizeram. E quem pode participar do clube? Hoje, quantos membros ele possui, Fábio? O nosso clube ele está sendo criado, esse clube é um clube que promove, que organiza, né? Então nós temos ali poucos membros, que nós não temos nem CNPJ ainda, né? Então é um clube novo, ele está nascendo agora em janeiro. É um grupo de amigos, primeiro, que organiza a prova. Tá? Então esse é o Clube Audax, não existem membros efetivos que pagam mensalidades. Ele é um clube que organiza as provas
200, 300, 400, 600 quilômetros. Que qualquer um pode participar. participar. Um pode participar mediante a inscrição. Neste evento do dia 29/3, que provavelmente você iria me perguntar, né? Nós vamos estar organizando o Audax 200 e também para as pessoas que vêm assim, meu Deus, 200 quilômetros, eu não consigo. Então, para o iniciante, para começar a ter um gostinho do ciclismo de longa distância, nós vamos oferecer então 60 quilômetros. E depois a gente vai falar do percurso. Isso, vamos oferecer 120 quilômetros para as pessoas que já estão um pouco mais preparadas. Intermediária. É importante salientar que qualquer um pode fazer, pode pegar uma bicicleta, propulsão humana, não pode ser nem elétrica e nem com assistência de motor a combustão. Então é a perna do indivíduo ou, em alguns casos de paraciclismo, a mão. Né? A gente tem muitos paraciclistas, né, que usam a bicicleta adaptada. Pode ser usado? Pode ser usado. Tá? Então é para todo mundo, é bem democrático. O Audax ele é super democrático nessa situação. Que legal. Além da diferença de quilômetros de distância, tem mais de uma modalidade de Audax, Fábio? Os Audax, existem algumas modalidades como o Flash. Né? O Flash Velóquio, né? Diz o nome já, é uma situação de rapidez, em que um grupo de 4, 5 amigos faz um trajeto da cidade dele até um ponto especificado pela organização dos Flash. Tá? Então esse mais ou menos, ele acontece nos meses de Páscoa, mais ou menos ali, tá? Naquela época ali, e acontece com uns 300 quilômetros na média. Então é um grupo que tem um tempo a ser cumprido de 24 horas, então você tem que chegar naquele ponto em 24 horas. Entendi. Pode dormir, pode descansar, pode fazer o que quiser. Então ele tem esse tempo. Se eles ficarem um pouco cansados demais e quiserem desistir, daí eles perdem a prova. Entendi. Se ficarem exaustos, né? Perguntando um pouquinho para ti sobre o equipamento. Tem algum pré-requisito a bicicleta? Tirando que nem você falou, não pode ser elétrica. A gente falar de marca, de algum equipamento específico? Não, todas as bicicletas são bem-vindas. A mountain bike, a gente fala speed, que é aquelas de corrida, desde que municiadas de iluminação dianteira, iluminação traseira, porque nós vamos estar usando rodovias estaduais e federais. Bem importante, a gente já vai falar da segurança também. É item de segurança e coletes reflectivos para uso de noite. Capacetes e luvas. Então esses são os itens obrigatórios. Pré-requisitos. Sim. Como iniciar em competições como essa, Fábio? Eu queria que tu contasse um pouquinho como você iniciou, para quem sabe, quem está assistindo, se sente encorajado também a participar. É bem importante esse pontapé inicial, né? Eu, como todo mundo, eu acho, a maioria das pessoas começou a andar de bicicleta quando criança. Né? Aquela primeira bicicletinha, monaretinha, pequenininha, dobrável, lá em um bom tempo atrás. Né? Eu comecei lá, fiz bicicross, depois eu fiz um pouco de speed na adolescência e depois, quando faculdade, eu parei. Aí fui pro futebol, etc. Fui outros esportes, né? Sempre fui do esporte, lutas marciais, etc. E aí, há um tempo atrás, uns 15 anos atrás, aí eu vou ter que voltar a usar o pedal, porque quando tu atinge uma certa idade, né? O cara não é mais novo, né? Mas 30 e poucos anos eu comecei a me interessar na bicicleta, porque ele, primeiro, é um meio de locomoção, ele é um bom cardiopulmonar, né? Um exercício cardiopulmonar, e também você pode fazer ele sozinho. Então, o que mais me motivou claro, no ciclismo você faz muitas amizades, mas se, por exemplo, uma tarde ensolarada, você tem uma agenda que está tranquila e você pode sair para pedalar, você não depende de nenhum companheiro para fazer. Agora, eu acho e prezo muito o ciclismo porque ele faz muitas amizades, muitas amizades. Eu fiz amizades no Brasil e no exterior por meio da bicicleta. Que legal.
E aí, como é que foi, assim, o Audax, a longa distância? Tu viu, sou capaz de fazer isso. Esse foi uma outra página da minha história, né, Cláudia? Lá em 2012, não sou tão velho assim, né? Lá em 2012, eu comprei uma bicicleta na Gigante Bike e tal, e o Chico lá da Gigante, então eu sou um cliente um pouco mais antigo da Gigante Bike lá, ele me disse, cara, por que tu não compra uma Speed e experimenta fazer um Audax? E vou te receitar ainda, faz o Audax Floripa, que é maravilhoso. Né? Então, para te começar, tu já começa numa paisagem espetacular, num cenário maravilhoso, né? Uma coisa sensacional. Então, o meu primeiro Audax foi em 2013, né? Em abril de 2013, em Florianópolis. Quantos quilômetros? 200 quilômetros. 200 quilômetros. Aí naquela vez, completei a prova, com câimbras no final, um desafio um pouco difícil, né? O meu primeiro Audax teve maior desafio, porque, primeiro, mesmo você fazendo treinamentos, mesmo você fazendo uma alimentação, você nunca pedalou 200 quilômetros. Claro. Nos treinamentos você fazia até 100 quilômetros no máximo. E aí para você fazer de 100 para 200 é o dobro. Então, água, hidratação é essencial numa prova de longa distância. E a alimentação saudável, né? Durante a prova você tem que comer frutas, você tem que comer coisas que te nutram durante esse exercício a longo prazo, intenso, né? De longo prazo. Fábio, tem que ter um preparo físico, né? Não adianta uma pessoa sedentária querer fazer uma pedalada de 200 km que não vai aguentar, né? Não vai aguentar. Isso, se o cidadão, né, vamos dizer assim, quiser, eu vou fazer uma prova de 200 km. Como alguns amigos educadores físicos meus sempre falam, se eu quiser começar a correr para uma rústica de 5 km, eu preciso começar com 500 metros. E assim sucessivamente, ampliando a distância, e para o ciclismo serve a mesma coisa. Se você quer e almeja fazer uma prova como essa, tem que primeiro começar com 30 quilômetros. Aqui na avenida agora nós estamos munidos com belas ciclovias, né, seguras. Muitas pessoas me perguntam, mas não é perigoso? Sim, é perigoso. Então é mais fácil você começar dentro de uma ciclovia para que você não tenha medo dos carros que te rodeiam, né? Então é importante que você comece aos poucos. Fábio, já que tu tocou no assunto de segurança, claro, é perigoso, como você falou, mas assim como é perigoso, né, caminhar, andar de carro, né? Mas é sempre bem importante usar os equipamentos corretos, capacete, equipamentos de segurança, prestar atenção no trânsito, que também é difícil, o ciclista tem que estar atento, né? Tem que estar sempre atento. Itens de segurança para andar em rodovias ou em ruas são sempre bem-vindos. Em primeiro lugar, você como ciclista deve ser visto pelos carros, pelas motos, pelos caminhões. Então, se você vai pedalar à noite, você não pode usar roupas escuras, porque eu vou estar dirigindo um automóvel, eu sou ciclista, eu não vou conseguir te ver, e aí pode ser que até um colega ciclista possa te abarroar. Então é importante, em primeiro lugar, antes de você pensar em ir para a rua, você tem os itens de segurança que são, em primeiro lugar, capacete, o capacete para proteger a cabeça, óculos, pode ser o seu de grau, não tem que gastar dinheiro com isso. Para quê? Para que os insetos não venham no teu olho e não te perturbem a visão. Cause um tombo, né? Pode causar algum tombo, alguma coisa. Luvas. Muitas pessoas não usam luvas, mas se você vier a cair, você não vai machucar a mão. Tá? Luzes dianteiras brancas e traseiras vermelhas podem ser piscantes para chamar a atenção. Se você não está tão acostumado, pode usar até aqueles coletes reflectivos para obras, para chamar mais atenção ainda. E toda vez que você vai mudar de faixa, vai mudar de rua, eu procuro olhar ao teu redor para ver se não tem nenhum carro em volta. E também se tu vai atravessar alguma rua, alguma avenida, obedecer muito a sinalização. Então, o ciclista, ele deve obedecer sinais de trânsito.
Isso é a lei de trânsito, né? Muitas vezes... O ciclista faz parte do trânsito. Ele é né? parte do trânsito, como o pedestre, o motociclista, o motorista de caminhão, o de ônibus, enfim, todo o trânsito, ele faz parte. Então, é importante que ele se introduza nessa cadeia e que saiba que ele é uma parte frágil. Então, essa a conscientização primeiro, né, Cláudia? Quanto mais precaução, melhor, né? Você falava do Audax, por exemplo, em Florianópolis. É bem importante também que o ciclista tente se informar um pouco antes do percurso. Do relevo. Né? Como vai ser, quais são as faixas que ele pode andar, não pode, conhecer por onde ele vai passar também, Isso. né, Fábio? Aí, para essa situação, todo o organizador de Audax, ele faz um briefing, tá? O nosso briefing será no sábado anterior à prova, ao evento. Será na estação gastronômica da Gari, que é onde vai ser a largada no domingo, dia 29. Então, no sábado, 28, das 16 às 18 horas, será a entrega de kits e algumas perguntas que alguns participantes vão querer, né, nos salientar, solucionar. E depois das 6 horas, então, vai ter o briefing, que é aquela informação geral da prova. Você que vai fazer pela primeira vez o Audax, o Desafio 60, você vai sair daqui, vai passar pela Presidente Vargas, vai entrar numa perimetral, tome cuidado, vai existir carros, o trânsito não vai ser trancado para o evento, então vai existir tráfego. Tem toda a orientação. Tem toda a orientação para que você cuide do carro, cuide do seu amigo que está ao seu lado, para que não se toquem as bicicletas e aí vá ao chão. Causar acidentes. Tudo isso. Fábio, a gente vai encerrando o primeiro bloco, mas em seguida daí a gente retorna falando especificamente do evento do dia 29, né? Isso, 29. Aí, 29. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos apresentando o programa Câmara Esporte, que hoje fala sobre o ciclismo, mais especificamente sobre o Audax Planalto Médio. Por isso está aqui comigo o coordenador, né, deste clube, Fábio Eduardo Voitunas. Fábio, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o Audax em geral, preparações, tudo. E agora eu quero falar então sobre esse evento que vai acontecer aqui em Passo Fundo. Fala para nós então, dia 29 de março, qual vai ser o trajeto aí? Quem está nos assistindo, quiser participar, tem interesse, pode procurar vocês. Em relação ao trajeto, nós estudamos bastante a região. Você falou estudamos. Quem está organizando? Uma equipe de quantas pessoas? Nós estamos agora na equipe de organização entre 10 pessoas. Olha só, tá? Bastante gente vai pensar. São audaciosos, a gente chama, né, randonês, que já fizeram essas provas em outras cidades, inclusive aqui em Passo Fundo, em Erechim. Tem o Paulo de Erechim, que está nos ajudando bastante. E desculpa te interromper, sim, né? claro. Pode falar do trajeto para nós também. Então, existem vários randonês que estão dentro da comissão organizadora. Então, por que é importante que a comissão organizadora tenha feito provas? Porque nós temos a noção de o que e quais são as situações que o ciclista, numa prova dessas, ele tem de dificuldades ou que a gente pode oferecer alguma situação, né? Este evento Audax, ele é de autossuficiência. O que seria autossuficiência? O ciclista, ele tem que estar munido de câmeras de ar, com bombas de ar, para que, se algum pneu furar, ele possa trocar no meio da prova, né? Alimentação também ele deveria levar junto consigo, água levar junto consigo. Porém, para que muitos que estão iniciando saiam de uma prova dessas satisfeitos, contentes, felizes, fizeram novas amizades,
O clube organiza a prova estudando o trajeto, onde que nós buscamos rodovias com acostamentos bons, porque nós vamos andar em acostamentos e não na faixa de rolamento, seguindo a norma de trânsito. Mais uma vez eu gosto de salientar que nós vamos seguir as normas de trânsito. Todos os carros de apoio vão estar munidos de bombas de encher pneu, com algumas câmeras de ar, para se algum já furou todas que tinha e não tem mais. Né? Então a gente vai ter um suporte mecânico também, mesmo não necessitando, sendo uma prova de autossuficiência. Esses carros de apoio também vão trafegar na velocidade compatível com a via, também, né, respeitando o trânsito normal, tentando não atrapalhar o trânsito da via. Vamos ter pontos de controle e pontos de apoio durante todo o trajeto. Tá? Então eu vou depois explicar como é que vai ser o trajeto, mas eu vou explicar antes o que é um ponto de controle. O ponto de controle, toda a prova de Audax, ele tem um prazo limite para acontecer. O de 200, 13 horas e meia você tem para completar o percurso de 200 quilômetros. Se neste tempo quiser parar, quiser você descansar. Está à vontade, cansou, quer tomar água, quer descansar, quer levantar as pernas, não tem problema nenhum. Desde que nos pontos de controle você passe antes do fechamento desse ponto de controle. Então existem horários que esses pontos de controle fecham. Então por quê? Porque a média desse ciclista não atingiu, a velocidade não atingiu ao corte, ao limite de corte, porque aí ele não consegue mais finalizar o 200. Tá? Então existem isso. Então vai existir o trajeto agora, né, o percurso. Nós vamos sair da estação gastronômica da Gare, a largada vai ser às 6 da manhã. Quem quiser assistir, público geral, pode assistir a largada. Claro que muitos dormem nesse horário, ainda mais num domingo, claro, né? Mas existem muitos... Acompanhar os familiares, amigos, muitas pessoas que gostam de acordar cedo, com o sol nascendo e tal, e vai prestigiar o evento. Nós saindo dali, nós vamos pegar a Avenida General Osório, que passa na frente da Caixa Federal, vamos entrar na Presidente Vargas e vamos passar pela frente do Shopping Passo Fundo, entrando para a Planaltina, indo em direção à Roselândia, isso no percurso dentro da cidade. Após isso, nós vamos tomar a Perimetral Sul, ir até o Trevo da Caravela e pegar direção a Ernestina e Tio Hugo. Antes de chegar em Ernestina, nós temos a Tenda das Araras, que é na esquina Pens, nós teremos lá um ponto de apoio. Primeiro ponto. Em especial para as pessoas, os ciclistas, que fizerem o percurso 60 km e o percurso 120. Normalmente, a 30 km, 35 km mais exato, nós vamos estar de Passo Fundo, afastado de Passo Fundo. Neste PA que a gente chama, né, nesse ponto de apoio, normalmente o randonnée não para. Quem é o randonnée? É aquele que vai fazer o 200 km. Mas se ele quiser parar, nada impede ele pegar uma água, de tomar um caldo de cana que tem lá. Isso é uma dica boa. Todo ciclista iniciante que for fazer o 60 e o 120 já põe um dinheirinho no bolso. Tá? E tome um caldo de cana que vai estar à disposição. A gente já conversou com o pessoal da Tenda das Araras e eles vão estar bem tranquilos com o público lá. Depois deste PA, nós vamos passar por Ernestina, nós vamos passar por Tio Hugo, por baixo do viaduto, e vamos em direção a Vitor Greff. Antes de Vitor Greff, nós temos um posto da Cotrisoja, que será o primeiro PC do Audax 200 e o PA, o ponto de apoio, para o desafio 120. E aí, dali desse PC, ou PA também, vai ter o retorno do 120. Então, o pessoal que vai fazer o 120 vai retornar a Passo Fundo nessa situação e vai fazer o mesmo percurso de volta. O pessoal do 200, ele vai continuar, então, a partir desse ponto, vai entrar à direita para Vitor Greff, vai passar por dentro da cidade, que é uma cidade muito bonita, bem aprazível. Vamos passar do lado daquela praça das... que tem os arbustos ali, né? Bonitos, enfeitados. Então, o Audax, ele é cicloturismo, ele é para conhecer a região, ele é um evento para a família, é para todos. Ele não é competitivo, né? É contemplativo. Então, depois de passar Vitor Greff, vai passar por Não Me Toque, inclusive por dentro da cidade também de Não Me Toque. Nós não vamos fazer perimetral de Não Me Toque.
Nós vamos passar por de Não Me Toque em direção a Carazinho. De Não Me Toque a Carazinho, nós temos um asfalto que foi inaugurado para Expo Direto, que foi agora esse final de semana passado. Então está um tapete, está lindo o asfalto. Ideal para prática, o acostamento largo, não vai ter problema. Vamos bater em Carazinho, vai ter um ponto de apoio em Carazinho, para água, para frutas, etc. No retorno lá já, então, temos 100 quilômetros em Carazinho, por esse trajeto. Voltando de Carazinho a Não Me Toque, então vai fazer o mesmo percurso de volta. Em Não Me Toque, se o ciclista na ida estiver num horário de almoço, ele já vai almoçar na ida. Se o cara for um pouco mais rápido, ele vai bater em Carazinho, vai voltar em Não Me Toque e vai fazer o almoço mais ou menos na nossa ideia de tempo, né? De 13 horas e meia para o percurso ser cumprido. Então vai ter um almoço em Não Me Toque no restaurante, agora não vou lembrar o nome, mas já no briefing nós vamos comentar sobre o 200, tá? Voltando a Vitor Greff, voltando ao posto da Cotrisoja, voltando a Tio Hugo, Ernestina, tem o PA no Cotrisoja, no posto, depois o PA nas Araras de novo e vem a Passo Fundo. Todos os 3 percursos, todas as 3 distâncias a partir da Tenda das Araras, vai fazer o mesmo percurso de retorno. Vai chegar em Passo Fundo, vai fazer a Avenida Brasil, na ciclovia. A gente pede para todos os ciclistas para que usem a ciclovia, porque a ciclovia é para os ciclistas. Eu vou falar diretamente para você que está me escutando. A ciclovia é destinada a ciclistas, né, sob o Código de Trânsito Brasileiro. Então, usem, o participante vai usar a ciclovia, vai chegar até a Praça Teixeirinha, ali termina a ciclovia. E vai seguir até a General Neto, onde entra à direita, passa na frente da Catedral, da Praça Marechal Floriano, chegando então no pórtico da Estação Gastronômica da Gare, que vai ter um pórtico bem bonito lá à espera de todos os participantes e algumas surpresas. Olha só que legal. Como se inscrever então para quem está assistindo, Fábio? E também, se você já tem uma expectativa aí de quantos participantes devem ter. Ótima pergunta, Cláudia. Então, para a inscrição é fácil, basta acessar o site do audaxplanaltomedio.com.br e seguir as informações do site de inscrição. Lá nós teremos os valores para desafio 60 km e desafio 120 km, a taxa será R$ 60. E para o Audax até o dia 16 de março, 150 nesse primeiro lote. No segundo lote, 175. O que esses valores dão direito ao atleta? A kits com mapas, alguns brindes que alguns fornecedores nossos ainda vão nos oferecer. Então a gente não tem se vai ser caraminhola, se vai ser alguma coisa assim, mas vai ter direito às frutas que a comissão organizadora está preparando, frutas, maçã, banana, água gelada, gelo, né, durante todos os percursos, sanduíche para os mais longos, né? E também na Estação Gastronômica da Gare nós estamos preparando algumas surpresas, como bandas de música na chegada, chopp, né? Alguns participantes vão receber o choppzinho. Quem quiser tomar chopp, toma chopp, se não toma água, né? Alguns não tomam bebida alcoólica, né? Mas vai estar liberado. Fábio, já tem uma previsão de quantos participantes? A nossa meta são 150 inscritos. Porém, nós já estamos notando que muitas pessoas estão se inscrevendo e a gente já ultrapassou 120 inscritos até o momento. Tá? Mas a nossa expectativa real, não a nossa meta, mas a nossa expectativa é superar 200 a 250 participantes. Então o pessoal deve ficar atento aí às vagas, né, e se inscrever logo. Exatamente. Outra situação que é importante salientar, que todo esse valor também, ele vai ser revertido a pagamento de seguros, né? Nós vamos ter uma ambulância circulando no trajeto, bem como os apoios mecânicos de uma perfuração, né, de pneus. Ambulância também bem importante, né, Fábio? É claro que a gente espera que nada aconteça, mas se acontecer, vocês já estão preparados também. A nossa torcida é que ninguém se machuque, que seja uma prova ótima, que todo mundo se divirta, que faça novas amizades, que é o nosso intuito, de que as pessoas que vêm de fora vão ser bem recepcionadas pela comissão organizadora e pelos moradores de Passo Fundo.
Nós temos uma cadeia de hotel muito boa, né? Então, eu acho que se você ficar em qualquer um dos hotéis de Passo Fundo, vai estar sendo bem recebido. E, como todo passofundense, né? Nós somos muito hospitaleiros. Fábio, tem algum limite de idade? A partir de que idade pode participar? Não, limite de idade não tem. Desde que você saiba pedalar, que você saiba os seus limites, né, biológicos, né? Mas não tem idade. A criança deve ser acompanhada do pai, do responsável, né? Nós não podemos nos responsabilizar pelas crianças menores de 12 anos e também 18 anos. Ele deve ter um termo de consentimento livre esclarecido disponível também no site da inscrição, em que o responsável vai assinar e muitas vezes acompanhar o jovem, adolescente. Mas a gente vê, né? É um evento mesmo para qualquer idade, a família toda pode participar. Família toda. Se a família não está pedalando toda, mas tem algum membro da família que é um ciclista, venha nos prestigiar dia 29/3 na Estação Gastronômica da Gari, porque os atletas vão começar a fazer a chegada a partir das 10h30, que é o que eu meio que calculei, né? Nós calculamos 10h30 da manhã, começam a chegar os do desafio 60, lá pelas 11h30, meio-dia e meia, os do desafio 120, e lá pelas 2h30, 3h, começam a chegar os do desafio 200, os mais rápidos. Mas todo dia, a partir das 11 da manhã, vai estar chegando pessoas até as 7h30 da noite. Legal. Fábio, com relação também ao dia 28, você falou no primeiro bloco, mas para a gente reforçar, que horas acontece a entrega aí dos kits? A entrega dos kits. Então é muito importante salientar que das 16h às 18h do dia 28, no sábado, o participante pode vir retirar os kits, né, que é número de capacete, todas as informações, mapa de rota e o brevezinho, né? Isso para o desafio 200 e dos 60 e 120 também vai retirar o kit. No dia da prova, se o ciclista ele é de outra cidade, ele pode sair da cidade e chegar aqui às 5 da manhã. A partir das 5 da manhã nós vamos estar disponibilizando os kits também, até às 5h40, onde fecha então essa disponibilização. Nós vamos ter uma inspeção das bicicletas. É importante salientar que a partir das 5h30 até as 5:45, nós vamos estar inspecionando as bicicletas. O que consta nesta inspeção? Nós vamos ver se o ciclista possui capacete, luva, luzes traseiras e dianteiras, colete refletivo, porque nós vamos largar à noite, que é no final, o início da manhã, mas ainda vai estar escuro às 6 da manhã, e para aqueles que ficarem com um tempo maior, né, de prova, que querem fazer mais devagar, mais tranquilos, já vai ser início vai da noite. ser início da noite, 6h30, né, 7h já vai ser meio-noite. Então é importante que esse ciclista ele seja visto pelos automóveis. Acontece mesmo com chuva, Fábio? Sempre. Mesmo eu não gostando, acontece com chuva, não é cancelado. Qualquer condição climática. Qualquer condição climática, a menos que caia uma tempestade de raios, aí a gente vai primar para a segurança dos participantes. Mas eu, pessoalmente, alguns amigos meus sabem, eu faço praticamente todos os meus audax embaixo de chuva. Né? Então, eu não vou estar fazendo no dia 29. Vai estar no apoio. Eu vou estar bem colocado, né? Eu vou fazer o audax da organização, né? Que é uma semana antes ou uma semana depois, dependendo do clima. E dia 29, então, vai ter sol. Vai ter sol, porque eu não vou estar fazendo. Então tá, já é aí um aviso para quem vai participar. Fábio, para a gente encerrar o nosso programa, então, gostaria que tu deixasse o convite, falasse um pouquinho, então, para nós dos benefícios, né, de pedalar. Como é bom, só traz coisas boas aí para quem participa, né? Exatamente, Cláudia. O ciclismo, ele é uma modalidade esportiva em que você depende só das tuas pernas, né? Em primeiro lugar. Mexendo o corpo, mexendo as pernas, você vai ativar o sistema cardiopulmonar e vai ter então uma vida um pouco mais saudável, fazendo exercício, mantendo seu corpo sadio e até tendo um pouco mais de alegria, porque quem pedala é feliz. Que legal, Fábio. Com essa mensagem a gente encerra o nosso programa, então desejo para você e todos os participantes um bom evento, né? E obrigada pela tua participação, pelas informações. Cláudia, agradeço à TV Câmara pela oportunidade de nos abrir esse canal
e conto com a participação de todos os ciclistas da região e de Passo Fundo no dia 29 ao Dax Planalto Médio. Obrigado. É isso aí, fica o convite e obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Uma boa noite e até a próxima semana.